Pronto. Amém. Paz do Senhor, pastor Averaldo. A paz do Senhor, meu querido pastor Isaac, tudo bom? Eu também quero aproveitar nessa hora, cumprimentar nosso pastor Isaac, nosso irmão primo que está aqui, essa família tão linda, tão maravilhosa. Vocês são um pessoal muito bonito e para mim é muito bom estar aqui junto com meus queridos irmãos, preparando aqui nesse momento para que a gente venha trazer uma palavra de Deus. Enquanto nós estamos aguardando nossos outros irmãos, vamos falar aí de um começo do mundo, o iniciamento de um mundo como ele começou, e vamos levar assim os nossos corações em conhecimento da palavra de Deus, porque a partir do momento que começa o mundo, que Deus começa a entrar, morar, colocar nós diante de um mundo para fazer um crescimento diante da terra, a gente começa a entender o trabalhar de Deus. E tem que vir assim um entendimento do trabalhar de Deus e um crescimento diante da nossa família, diante da família de cada um. Não é, pastor Isaac? Porque, acima de tudo, nós, quando nos casamos, uma das primeiras coisas que vem é o crescimento. É o que nasce o filho, nasce a filha, ali vão se crescendo, as coisas vão multiplicando. Porque, olha que nem nosso irmão primo, por enquanto, quantos filhos você tem, irmão primo? 2 filhos. 2 filhos que você tem, né? Sim. E te garanto que, se fosse caso permitir, você queria ter mais uns 2. E o nosso irmão ali tem quantos filhos, você? Não tem. Não tem? Então se prepara porque tá chegando por aí. Eita Deus! É Deus, né, Isaac? Isaac ainda tá planejando ainda, mas a prometida dele está próxima aí, logo, logo tá aí uma acrescentação aí nessa família desse homem brilhante aí. Deus foi preparando. É Deus preparando. E tem uma coisa, a esposa a moça que tiver a graça de casar com um homem como esse aí, ela pode dizer: Deus preparou um bom homem para mim e me preparou um grande servo de Deus. Porque, para falar a verdade, ser sincero, além de ele ser uma pessoa de um grande caráter, de um grande respeito, uma pessoa respeitosa, uma pessoa de um coração imenso, e isso faz tudo parte do Evangelho, faz tudo parte do cristão. É por isso que vem a acrescentação da minha vida e da sua, e Deus acrescenta nossas famílias, e nossa família multiplica, por causa do crescimento. E o servo de Deus, o evangélico, como disse a palavra de Deus, que é bom que o homem não viva só. E também seria muito bom que a mulher não vivesse só. Porque quando andarem 2 é melhor, porque se por acaso um cair, o outro levanta. E se os 2 andarem de pé, melhor ainda, porque aí vem a acrescentação das bonanças de Deus, e aí os suprimos da graça de Deus é melhor e maior diante da nossa casa. Amém? Amém. Pastor Isaac, fica à vontade. Pode perguntar, vamos falar aí o que nós vamos falar aí, que nós podemos dizer da palavra de Deus. Então, estava pastor Averaldo, eu também queria agradecer aos irmãos que estão aqui nesta noite. Já vamos começar o culto e estamos lembrando das palavras do nosso Senhor Jesus, que ele falou: assim como nos dias de Noé, assim Sim. será a vinda do Filho do Homem. Sim. E quando nós pensamos como foi nos dias de Noé, se nós observarmos aqui no capítulo 6, eu vou traduzi-lo em português aqui, diz assim: aconteceu que quando começaram os homens a se multiplicar-se, é um crescimento demográfico que nós também estamos vendo, né? Sim. Está crescendo demograficamente muitas pessoas, Sim. e sobre a face da terra, e nasceram filhas. Por incrível que pareça, pastor Averaldo, se a gente coloca a pensar nestas últimas temporadas, neste último tempo, muitas meninas estão nascendo, Sim. mais do que os homens. Sim. E isso já nos está trazendo o cumprimento dessa palavra. Olha, nessa época de Noé, estavam crescendo muito e, por incrível que pareça, estavam nascendo muitas filhas. Sim.
E aqui também está falando que no último tempo, se é em Isaías, se não me falha, Isaías capítulo 4, verso 1, diz que 7 mulheres vai estar só para um homem e vão ir detrás de um homem e vão falar, olha, somente quero que você nos dê seu sobrenome, Sim. que nós queremos casar. Nós vamos trabalhar pelo nosso pão, vamos ver aqui. É bem curioso, né? Quando nós observamos. É até curioso essa parte aí, viu? Mas isso não quer dizer que o servo de Deus pode ter 4... Não quer dizer isso. Diz aqui, Tá? echarão mano de um homem 7 mulheres naquele tempo, dizendo, nós comeremos do nosso próprio pão e nos vestiremos de nossas roupas. Somente queremos levar o seu sobrenome. Quita o nosso opróbrio. Olha, Exatamente. mas isso é para o último tempo. É para o último tempo, foi uma das partes muito boas, é uma geografia especificadas de conhecimento do rendimento do homem diante da sua própria casa e o acrescentamento da tua família. Naquela época, pastor Isaac e pastor Primo, meus irmãos e irmãs que estão aqui presentes, naquela época, os homens, os servos de Deus, os profetas de Deus, que nem no caso de Noé, ele foi um tipo de homem que muitas vezes ele pediu para Deus o crescimento diante da tua família, mas que Deus permitisse que viesse mais mulher. E aí veio os homens, a todos os profetas diante da terra, eles queriam que sobre a terra, que nascesse sobre a tua casa, de quando a tua esposa chegasse a conclusões das gerações do teu filho. Antigamente não existia a palavra gravidez. Antigamente não existia. Existia sim a palavra de Deus, como Deus disse, seja no teu ventre acrescentado, e seja no teu ventre, e que venha ela brotar aquela ave que diante da terra fazerás crescer, e os frutos serão os maiores. Então, depois de um tempo, aí foi que Paulo e o evangelista João trouxe diante da palavra e por o Espírito Santo de Deus disse, Senhor, que digo eu, se eu falar que a irmã ou a minha esposa grávida ela fica? Então disse Deus, então sejas pronunciado a palavra gravidez, mas que sabemos que no ventre dela seja a geração do fruto do homem. Olha, muito bom, muito tremendo. E se nós podemos perguntar aqui nos amados irmãos também que estão que estarão vindo essa live que estamos transmitindo neste momento, se a gente se pergunta, em cada família tem mais, eu tenho mais sobrinhas. Sim. Também hoje é curioso, né? Estão nascendo mais filhas. Mas não é só você não. Olha, quer ver? Eu tenho de filhas Luzinete, a Érica, a Laila, e os netas. E agora as netas que veio multiplicação. Eu tenho mais netas do que netos. Amém. A paz do Senhor, minha irmã. Seja bem-vinda. Glória a Deus. Então, é algo curioso, né, pastor Averaldo, quando nós observamos aqui que Jesus fala como nos dias de Noé, assim será a vinda do Senhor. E nós podemos observar que crescimento de mais filhas. Mais filhas. Todo indica que o Senhor Jesus está breve às portas, Ele vem pelo seu povo. Sim, santo e você, só para você ter uma ideia, pastor Isaac, é gratificante sobre isso, porque a maioria das irmãs, todas as, digamos assim, toda aquela moça que ela se toma um esposo em tuas mãos, e quando ela chega, a primeira coisa, quando ela se casa,
a sua primeira gravidez, geralmente, sempre a primeira gravidez é uma mulher. Sempre, sempre. Você mesmo, já chegou é menina, tá? Menina, né? Menina. Então, só para você entender. Entendeu, irmão? Então você vê, Isaac. Aí, e tem casal aí que ela fica desesperada para ter um menino homem. Mas não, toda gravidez só é menina, só é menina. É verdade. A minha cunhada, eu lembro como na estante, para vocês entenderem, através disso eu quero falar para vocês uma coisa. O que a boca fala, porque como disse a palavra de Deus, que a nossa boca, ela veio para abençoar e também ela tem o poder de amaldiçoar, né, pastor Isaac? E glórias a Deus, aleluia. A paz, minha irmã. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bom? E isso são coisas muito importantes para quem não sabe. A minha cunhada, a esposa do meu irmão mais velho, do Expedito, quando eles se casaram, o Expedito, antes de casar, já teve participação do corpo dela, digamos assim. Então, o que acontece? Ele já casou com a minha cunhada já estava de 5 meses grávida. E quem veio em primeiro lugar? A minha sobrinha Eliana. Aí veio uma outra gravidez, quando chegou a minha cunhada, ficou grávida de novo, veio a Sarinha. Veio uma atrás da outra. Aí, quando foi um dia na outra vez, só para vocês entenderem isso, a minha cunhada, na terceira gravidez, ficou grávida de novo. Aí foi um pessoal, lembra como nós morávamos em Francisco Morato, e na época eu até morava junto com ele, encostadinho da casa dele, porque ele tinha a casa dele, eu tinha a minha, e vinha nós dentro do trem. E chegou uns amigos assim brincando com ele, e ele comentou da gravidez da minha cunhada. Aí chegou um disse: "Ei, Expedito, meu irmão, você, Expedito, vai ser meu sogro mais uma vez." O que ele abriu a boca e ele falou, ele disse que se for uma menina que for nascer de novo, eu pego ela pelos pés e corto ela da cabeça à ponta dos pés, jogo num saco e jogo na linha do trem. O meu irmão falou isso. Meu irmão falou isto. Dentro do trem. Para a glória e honra do Senhor Jesus, nasceu o meu sobrinho. Quando meu sobrinho nasceu, ele estava com um negócio de 3 meses de vida. Deu uma manchinha, olha, se você for olhar, assim, no pezinho dele. E começou a envermelhar, e doía, e ele chorando. A minha cunhada, eu corri com minha cunhada, eu tinha um Maverick na época, e eu pus ela dentro desse carro e saí disparado, vim trazer no hospital, para poder ela passar no médico. Quando chegou cá, o médico disse: vai ter que cortar o pé do menino. E meu sobrinho hoje tem uma perna mecânica. Eu batalhei muito para conseguir essa perna para ele e tal, e graças a Deus o meu sobrinho tem essa perna mecânica. Tudo por causa de quê? Por causa da palavra que meu irmão falou. E ele não imagina que... Porque, falar a verdade, ser sincero, o meu irmão, com licença da expressão da palavra, é um jumentão, é um burrão, não tem conhecimento de nada, não sabe nem assinar o nome direito, fala pelas larinas, não tem um pouco de educação com as palavras, não mede palavra. E isso são coisas assim que jamais a gente... Glória a Deus, se minha irmã ficar grávida de novo amanhã, glória a Deus por isso. Venha outro menino aí, venha outra menina. O importante é que Deus permita que venha, né, pastor Isaac? Então nós não podemos usar esses tipos de expressões de maneira alguma. E uma das coisas que vem essa acrescentação da palavra de Deus, está se cumprindo dias após dias, Isaac. O pastor falou algo muito interessante.
a Bíblia diz em Provérbios que no poder, a vida e a morte se encontram no poder da língua. Sim. E se nós observarmos a Jacó ele foi trabalhar com o Labão, o arameu, né? O sogro. Quando ele voltou, o sogro perseguiu e falou: vocês roubaram meus deuses. O que falou Labão? Pode procurar. Aí a Raquel sentou, porque ela tinha roubado, né? Sim. E que falou? Depois que procurou, Raquel fez questão de que estava em cita nesses dias, aí o pai não tocou, aí falou, Jacó quando viu que estava tudo sem nenhum problema, não, ele pronunciou uma palavra, ele falou, maldito e pague com a morte. Exatamente. Naquele culpável. Isso. E o que aconteceu? Depois que deu a luz Raquel a Benjamim, morreu. Morreu Raquel. Morreu Raquel. As palavras se cumprem quando nós falamos. Né? Então não podemos falar. Só que, voltando ao assunto, diz assim, no verso 5 do capítulo 6 de Gênesis, ele fala: e olhou Deus que a maldade dos homens era muito na terra, e que todo desígnio, toda inclinação dos pensamentos do coração de eles era contínuo somente o mal. E Deus se arrependeu de haver feito o homem na terra e se doeu em seu coração. Olha, não era tanto os atos, senão que era o dilúvio veio pelos pensamentos. Pelos pensamentos. Olha, e hoje como nós vemos quantos pensamentos impuros tem neste mundo? Exatamente, porque naquela época, como Deus disse que não era para ter outro mundo, era para ter sido somente um primeiro mundo. Mas depois o nosso Deus teve que destruir o mundo que estava com o povo que estava sobre a terra, porque a mente delas e a mente de quem estava sobre a terra era uma mente muito pecaminosa. E aí foi aonde trouxe para vocês. Olha, é de tanto, para quem não sabe, a Bíblia fala sobre isso e é muito claro. Não era para a mulher ter dor de parto, não era para ter regra naquela época, de maneira alguma. E não era para existir roupa nem para o homem nem para a mulher. E o porquê que veio a acrescentação? O homem, ele criou uma maldade sobre ele e deixou criar o pecado dentro do seu próprio coração pela carne da mulher. Por isso que o nosso Deus disse, lembrai-se, que Jesus Cristo ao nascer, ele nasce do meu espírito, mas todos que na terra habitar, a sua família será acrescentada, e elas crescerão, pois o homem darás fruto, através da tua esposa serás acrescentado filhos e filhas, e todas elas serás grandes as tuas famílias, mas nenhuma nascerão do espírito, mas nascerás do pecado da sua carne. Olha só. Seria o pecado congênito, né? É, o pecado congênito. Que vem já desde lá, temos uma natureza pecaminosa. De uma natureza pecaminosa. Então foi aonde veio aí, é aonde que nós vê a nossa acrescentação, da onde é que vem, do começo do pecado. Até mesmo se for falar sobre a respeito do pecado, meu irmão Isaac, meu Deus do céu, viu? Olha, olha, é tremendo. Olha, outra curiosidade, pastor Averaldo. Quando nós observamos Maria, né, Miriam, que era a irmã de Moisés, com Arão, eles murmuram contra a mulher de Moisés. De Moisés, porque ela não aceitava. E o que aconteceu? Que Deus o castigou com lepra. Com lepra. E era para não falar. Hoje aconteceu a mesma coisa. As pessoas falam uns contra outros, falam da vida dos outros, e agora temos que estar tapados por Deus. Todos têm que estar tapados com máscara. Com máscara. Isso é toda a permissão de Deus. Por quê? Porque ele se magoou
como ele fez um rancor, um ódio voluntário, né? De todos os homens. E não tem amor ao próximo. Sim. Por isso que Deus está castigando todo mundo, tem que andar com máscara. E olha, e você vê que o castigo é tão grande, porque quando ele está falando no livro do Salmo 118, versículo 18, que ele está falando, o Senhor Jesus nos castigou muito, mas não nos entregou à morte. Quando está falando a respeito sobre isso, tem um dos primeiros castigos que ele disse: as pragas que habitará sobre a terra quando o homem querer ser maior do que eu. E olha aí, ó, para vocês entenderem uma coisa. Olha aí, ó, olha o que está acontecendo. O povo, eles estão ainda despercebidos e eles ainda não estão entendendo que isso que está sobre a terra é um pecado permitível por Deus, por causa do pecado do homem, aliás, por causa do pecado do mundo. O pecado do mundo. O mundo está o mundo está assim, este mundo não se acaba com água, esse mundo ele é destruído com fogo, e o fogo é que nem um relâmpago. O fogo é que nem um relâmpago. Na hora que passar, já todo mundo vira pó. E nós precisamos de entender que temos que ter cuidado em todas as formas. Porque o Senhor Jesus, o nosso Deus disse: um dia eu calarei e fecharei a boca de todos. E não esquecesse que não fecharei a boca de todos só naquele dia que os teus olhos fecharem e a tua carne morrer. Mas não, ainda vivo sobre a terra, eu tamparei a boca de todos. E olha, tá aí, ó. Tá aí, ó. Então podemos concluir falando que esta causa que está acontecendo é pelo ódio gratuito que os seres humanos não têm demonstrado sem mais amor, até mesmo no trânsito. Alguém já fica nervoso, impaciente, um monte de palavras. E agora, olha, a quarentena, pastor Gerson, pastor Averaldo, a quarentena, se nós observarmos, ela estava no Levítico, ela tinha que ser colocada longe do povo. E hoje, quem que tem que ser aislamento? As pessoas tampadas e ficar longe. E ficar longe do outro. Boa noite, pastor. Senhor. Então, amados irmãos, esta pequena palavra que vocês, espero que meditem, né? Meditem bastante conosco. Porque muitos falam que Jesus só quer o coração, mas olha, a mente, uma da raiva de Deus foi por causa da mente, das pessoas. Que acontece, o povo hoje, eles esquecem que o coração dele é ligado sobre a nossa mente. É verdade. Até mesmo porque se o meu coração, por exemplo, digamos aqui, tem algum solteiro por aqui? Qual os homens solteiros aqui? Aqui, tem 1, 2 e 3. Tem 3. 4. Tem 4. Então, digamos, tem 5. Então, digamos que tem essa moça aqui que está junto com a gente. E se ele colocar na mente dele e dizer assim: essa moça é muito bonita e eu vou me casar com ela. Se ele colocar na mente e dizer assim: eu gostei dela e vou casar com ela, vai chegar aquele momento que ele vai vir falar com ela. E vai ter uma oportunidade que os dois vão conversar. E dentro do conversamento de uma mente, para vocês entenderem, o pensamento e o desejo de uma mente rouba a mente e o desejo da outra mente. E traz sobre elas ao pecado para dentro da sua carne. O pecado vem para a minha vida e para a sua, através da minha mente, diante para com a outra pessoa. Por isso que a palavra de Deus disse que só no pensar e no olhar, que você olha com teus corações cheios de desejo pecaminoso, você já pecou contra Deus. Até porque ele disse, na Bíblia está escrito que ele diz assim: você pode não olhar e não enxergar o teu pecado, mas diante dos meus olhos eu conheço a tua carne e o teu coração.
que vence. Essa parte que o pastor falou, aqui está em 5:38, sempre gosto de ler. Ele fala, né, 5:28 de Mateus, ele fala, ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. Não começa, exatamente. Ele fala, mas a qualquer que olhar e cobiçar a uma mulher, ou cobiçar tanto o homem, já cometeu adultério em seu Já coração. começou adultério. Olha, isso aqui fala em Hebreus, fala no livro de Pedro, fala no livro de Efésio, está falando a respeito de várias passagens da Bíblia. Para vocês terem uma ideia, por isso que em Apocalipse no capítulo 3 e no versículo 7 e 8, por isso que ele diz, eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. O que é o conhecer que Deus fala, que Ele está falando? Ele conhece a tua vida, Ele conhece o profundo. Não adianta, irmão, não adianta. Você dizer assim, eu vou dar um abraço nela e um beijo nela, lá atrás daquelas paredes lá que ninguém está vendo. Tá bom. Tudo bem que nós aqui estamos tudo reunidos aqui, nós não estamos vendo. Mas aquele olho lá de cima, ó, ele está vendo e ele está olhando para o teu coração, ele está vendo o seu desejo, ele está vendo a sua maldade, ele está vendo o que o teu coração está pensando. Esquece, irmãos, é uma hora da gente olhar para a gente e se alimentar da nossa vida espiritual e expulsar o pecado das nossas vidas, tirar o pecado dos nossos olhos, até mesmo porque os nossos olhos, o que ele vê e ele desejar, ele está pecando contra Deus. Muito não está entendendo isso, muito não vê isso. Eu vejo, olha, eu vou até aproveitar isso, os pastores, meus queridos pastores, pregador da palavra de Deus, está na hora de vocês dentro da igreja estar falando sobre isso. Está falando para os irmãos, está falando para as irmãs. Dentro da igreja é hora de você olhar e dizer, olha, o teu olho quando olha, e ele está olhando com maldade, ele está pecando contra Deus, é hora de você pregar isso, irmão. É verdade, glória. Oh, aleluia! Sempre que Jesus ele pregava, ele via os fariseus ele já conhecia as intenções da mente deles. Sim. E também conhecia as Você intenções. conhece, sem dúvida. Isso é uma coisa assim, sabe? Então, o evangelho hoje em dia é uma coisa muito séria. O cristão hoje em dia, ele para ser um cristão verdadeiramente e deixar Deus usar ele tem que seguir ali os mandamentos, o ensinamento da palavra de Deus e cumprir com a palavra de Deus dentro de si, porque não adianta eu pregar a palavra de Deus e eu não viver a palavra que estou pregando. Isso traz muito desfalecimento para a palavra do Senhor e isso traz muito entristecimento para Cristo. Às vezes, muita gente diz, Jesus chorou quando Lázaro foi sepultado e as irmãs chegou pedindo, chorando, depois de 4 dias, e dizia que se ele estivesse ali, ele não tinha morrido. Peraí, será que Jesus morreu por causa disso mesmo? Não. Olha, eu quero dizer para vocês que Jesus não morreu, não chorou por causa disso. Sabe por que ele chorou? Por causa da falta da crença das irmãs dele, que ele sabia que o poder de Jesus Cristo era muito grande para ressuscitar o teu irmão. Não precisaria de vir com lágrimas de crocodilo diante de Cristo, porque ele já sabia o que ele ia fazer. Ele já sabia e tinha o horário e a hora determinada. Ele já sabia o que era para ele fazer. Então não precisaria de chorar, precisaria somente de confiar e dizer, o nosso Senhor Jesus Cristo vive. É isso que tem que ter feito, é isso que eu e você temos que entender, e é isso que eu e você temos que viver. É verdade, glória. É Jesus Cristo vivendo dentro de nós, é Jesus Cristo vivendo na nossa casa, é Jesus Cristo vivendo na nossa família. É isso que nós temos que crer, irmãos e irmãs. Glória a Deus. Amém? E vai chegar um momento que Jesus mesmo ele fala que vai revelar, Romanos 2,16, ele fala que no dia que Deus julgará Jesus Cristo os secretos dos homens. Apesar de tudo que já acontece, né, pastor Isaac? Sempre. Amém, meus irmãos?
Então eu gostaria que meus irmãos pregadores da palavra de Deus, pastores, presbíteros, diáconos, que seja você missionária, que seja você um cooperador, lembra de pregar a palavra de Deus, lembra de avisar, de falar dentro da igreja, que os nossos olhos diante do mundo, diante da igreja, quer ver? Tem pregador diante da igreja hoje em dia. Tem pregador pregando a palavra de Deus. Mas os teus olhos cheios do pecado do diabo. Porque fica olhando para as irmãzinhas, até porque tem irmãzinhas que só Deus para ter misericórdia, ô Jesus. Tem irmãzinhas que vai para dentro da igreja de uma forma que não é agrado de Deus. E tem irmãos também aí que só por Deus para ter misericórdia. Tem pastores aí que não se coloca no exemplo de pastor, não se coloca de conformidade à palavra de Deus, chega dentro da igreja com os teus cortinhos, vai com os teus cortinhos lá para o inferno. Não vai para lugar nenhum, não vai alcançar coisa nenhuma. Olha, para vocês, eu vou falar para vocês aqui, eu sou pastor, não tenho medo de nada disso e não tenho medo de falar. Tem muitos pastores aí que só Deus para ter misericórdia. É somente pastor das ovelhas do diabo. Porque para ser pastor mesmo tem que estar pregando ali a doutrina, trazendo Jesus Cristo, ensinando o que é o pecado, pregando contra o pecado, pregando contra a prostituição, pregando contra a soberbia, pregar contra as televisão. Para quem não sabe, a televisão traz o ensinamento como é que a mulher atrai o marido. A televisão traz o ensinamento para a criança como é que ela tem que mentir para o pai. A televisão traz o ensinamento para a esposa como é que ela engana o marido. Traz tudo que não presta. Principalmente, porque tem pastorzinho aí, tem pastoras aí, irmãzinhas aí que dizem, os meus olhos não tá bom. Os meus olhos não estão desejando, tá bom. Não está desejando, mas está lá com a cara enfiada numa televisão. Está na hora de se consertar. Está na hora de tomar vergonha na cara, pastorzinhos aí que deixam de estar dentro da igreja dando ensinamento contra o pecado, fica aí vidrado em cima de televisão, vidrado em cima de novela. Tem irmãzinha aí que chega lá na igreja, fica lá pulando de uma perna só, dizendo que está cheio do Espírito de Deus, mas chega em casa e vai, eu não posso perder minha novela. Aquele marido lá, ele vai entrar lá no quarto com aquela mulher e assim por diante. E ainda começa a comentar. Eu quero dizer para você que você não é serva de Deus coisa nenhuma. Vá tomar vergonha na tua cara. Vá se assuntar. Glória a Deus. Para ser serva de Deus tem que ser serva de Deus. Então, amados irmãos, amém, meus irmãos? Nós éramos inimigos na nossa mente. A Bíblia fala em Colossenses 1:21 que antes a gente era, outra hora, inimigos na vossa mente. Por isso que Paulo ele fala, renovem-se na vossa mente. Então não adianta estar pregando uma coisa e desejando outra coisa. Né, pastor? É verdade. Para que nos enganar a nós mesmos. No último dia... Jesus Cristo vai revelar o profundo? Não adianta. Não adianta. Então, Né? se você é sábio e prudente, então é hora de você se consertar e começar a trabalhar para o reino. A obra está perecendo. Mas pregar a verdade. Pregar a verdade. Pregar a salvação. Deus quer isso. O Senhor Jesus Cristo quer que eu e você pregue a palavra de Deus. Ele quer que nós pregue o Evangelho, mas Ele quer que eu pregue o Evangelho genuíno. Eles querem que eu pregue Jesus Cristo Salvador. Eles querem que eu pregue Jesus Cristo na minha casa, na tua família. Ele quer que eu pregue Jesus Cristo do arrependimento do pecado. Verdade. Ele não quer que eu pregue Jesus Cristo pregado na parede, com a cara encoberta, não olhando o pecado. Jesus Cristo veio para olhar o meu pecado e o seu, e Ele veio para nos tirar do pecado. Jesus Cristo veio para nos tirar das trevas. Jesus Cristo veio para nos lavar dos nossos pecados. Mas nós temos que se arrepender. Não adianta ser crentinho de meia tigela. É verdade. Aleluia! Paulo mesmo ele fala, né? Paulo ele diz, olha, se alguém pregar outro tipo de evangelho, seja maldito. Mesmo se os anjos pregam. Seja maldito. Não pode.
Então, amados irmãos, tem que ser evangelho da verdade. A verdade é uma só, não existe meias verdades, não é. Não. É verdade uma só, e essa verdade vai nos libertar, senão não tem. Tem que começar a ensinar o que é o evangelho verdadeiro. Isso. Nós precisamos do evangelho verdadeiro, nós precisamos de Jesus Cristo. Jesus Cristo é santo. Verdade. E nós temos que lembrar da santidade de Cristo pelas nossas vidas. É isso que nós temos que fazer. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Amém. Glórias a Deus. Então, Que Deus abençoe a todos. nos E despedimos. está aí um ensinamento para meus irmãos do outro lado de lá, Glória a para minhas Deus. irmãs. Você que gostou. Se você não gostou, eu sei por que é. É porque você está cheio do pecado. Mas se você gostou, você vai glorificar a Deus no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.